que vai iniciar a primeira turma de seminário. É um seminário que é o famoso, conhecido, tradicional Seminário Betel Brasileiro, e a PIB de Trindade cedeu espaço, se transformou aí num campus dessa instituição, desse seminário. E nós temos vários alunos nossos aqui que vão iniciar na terça-feira. E hoje nós teremos aí o prazer, o privilégio de ouvir o diretor, educacional, acadêmico do seminário, que é o pastor Márcio, e o Wellington, que é o coordenador de área. Eu quero convidar tanto o pastor Márcio quanto o Wellington para chegar aqui. O Wellington vai dar aí, talvez, algumas orientações, instruções, e depois o pastor Márcio vai estar ministrando a palavra para nós. A minha oração, desejo do meu coração, é que essa palavra seja colocada para você como uma semente, como uma provinha. Às vezes a gente entra no mercado, hoje isso é moda, E aí tem lá uma degustação. E aí você não conhece o produto, e aí você está indiferente ao produto. Mas quando você prova, não tem jeito, você tem que levar aquele produto para casa. Então, que a mensagem, a palavra compartilhada hoje, seja como uma degustação. Você fique aí com aquela inquietude na alma e diga assim: não, eu preciso aprender mais. Eu quero aprender mais, quero conhecer mais, vou me matricular no seminário e vou fazer parte dessa turma. Então, Wellington, Deus te abençoe. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Meu nome é Wellington, como a pastora Leila já bem disse, Eu sou coordenador e professor no Seminário Betel Brasileiro, na unidade de Niterói, e temos o prazer, a alegria de poder estar mais uma vez contribuindo com a Igreja do Senhor. Esse ano é um ano de comemorações do nosso seminário. Nós estamos celebrando no segundo semestre o Jubileu de Prata, 25 anos servindo as igrejas de Niterói e São Gonçalo, e começamos o ano com esse presente de portas abertas para que continuemos com a nossa missão de preparar obreiros para a missão de Deus. Eu vou pedir ao irmão que coloque um vídeo institucional contando rapidamente a história da nossa instituição, depois eu falo mais um pouquinho com os irmãos. A partir da linda cidade litorânea de João Pessoa, na Paraíba, o Instituto Bíblico Betel Brasileiro expandiu sua presença no país e em outras nações. A história betelina é octogenária, pois teve início em 1935, com o trabalho de missionários canadenses. O Betel nasceu e se desenvolveu como instituição de educação teológica comprometida com a prática evangelística e com a visão missionária. Fundamentado nas escrituras sagradas, preza pela formação do caráter cristão e valoriza o relacionamento interdenominacional. As 20 extensões do Seminário Teológico Betel Brasileiro hoje existentes dedicam-se a formar vocacionados para atuar em trabalhos pastorais missionários, educacionais e sociais. Cerca de 1.000 alunos são instruídos por 200 professores. O Departamento de Estudos Avançados em Teologia oferece cursos livres para aperfeiçoamento em ministério pastoral, aconselhamento bíblico, missiologia, hermenêutica bíblica e pregação. O objetivo é a qualificação continuada da liderança evangélica. No Ministério de Implantação e Desenvolvimento de Igrejas em cidades grandes e pequenas do litoral e do sertão nordestino, como também nas outras regiões do Brasil e no exterior, os pastores betelinos trabalham com cerca de 200 igrejas, núcleos e pontos de pregação.
Eles contam com o apoio de uma superintendência eclesial estruturada para exercer o cuidado pastoral e qualificar a existência dada aos diferentes ministérios da igreja local. Como igreja missionária, o Betel brasileiro prepara e envia obreiros para realizar missões transculturais e mobiliza igrejas para evangelização mundial, sob sua supervisão e cuidado. 59 missionários atuam em 16 países de 4 continentes, evangelizando, discipulando, plantando igrejas, realizando trabalho humanitário e capacitando líderes nacionais. Mais de 200 ex-alunos betelinos atuam como missionários filiados a diversas agências enviadoras e denominações evangélicas, em cerca de 40 nações ao redor do mundo. Outros permanecem no Brasil como líderes denominacionais, coordenadores de agências e membros de ministérios ligados a missões. No segmento da educação básica, a instituição administra 7 escolas e 2 creches, cuja missão é formar cidadãos responsáveis que ajudem a transformar suas comunidades pela prática dos princípios da ética cristã. Em parceria com as organizações Compassion e Cheerful, o Betel brasileiro mantém 2 escolas indígenas e 2 centros de desenvolvimento integral, nos quais crianças e adolescentes são atendidos com educação formal e complementar, atividades socio-recreativas, merenda escolar e material didático pedagógico, e vem implementando projetos de geração de renda, poços artesianos, instalações sanitárias, ensino de informática, teatro e música para alcançar uma comunidade em João Pessoa e etnia potiguara da Paraíba e quilombolas de Custódia no sertão pernambucano. O selo Betel Publicações comemora em 2018 10 anos de existência e 60 títulos publicados, obras de teologia bíblica, missiologia, comentários bíblicos e liderança que visam auxiliar o estudo das Escrituras e sua prática nos diversos aspectos da vida cristã e ministerial. Como vocês puderam ver, Betel tem 84 anos de história. Então é para essa instituição que a igreja que vocês congregam está abrindo a porta. Então, quando comentaram, começou um seminário na minha igreja. Não, vocês fazem parte de uma missão que está há 85 anos atuando em território nacional e fora do país. Como a pastora Leila disse, tradicional, conhecida, e vocês como betelinos, vocês como alunos do Seminário Betel, receberão toda essa capacitação que em todas as nossas unidades está disponível para os alunos. Não por ser um seminário, um polo numa igreja que será tratado ou conduzido de forma diferente. É a filosofia do Betel. Betel não é um seminário que ensina missões, tão somente. Ele é um seminário que faz missões. Ele é missionário. E a nossa missão é preparar obreiros para a seara do Senhor. Vocês perceberam que temos igrejas, especialmente no sertão, fruto dessas missões. Nunca foi intenção do Betel ser igreja, mas a missão desenvolvida pelos nossos alunos nos estágios práticos no sertão brasileiro, que, como sabemos, tem menos de 1% de evangelizados, de cristãos evangélicos, essa missão resultou em abertura de várias igrejas. Então, mais do que ensinar missão, o Betel é missionário. E a partir de terça-feira nós temos o privilégio de estar junto a essa igreja, preparando mais obreiros para a obra do Senhor, mais missionários para a obra do Senhor. Não somente pessoas que pensam missões, mas capacitadas para cumpri-la em nome de Deus, fundamentada na palavra. O nosso lema, 2 Epístola a Timóteo 2,15, procura apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Caráter, boa teologia, missiologia e prática são os pilares do Betel. São os 4 pilares do Betel.
fidelidade às Escrituras, engajamento missionário, prática do que aprendeu. Não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Que o Senhor abençoe esse tempo, né? Que dure a nossa estadia aqui, que possamos completar aqui também outro jubileu, que não seja só lá, mas aqui que se estenda. Continuamos com vagas abertas, né? Aqui nosso curso será tão somente um básico, que não é um básico, vocês se preparem que o básico de básico só tem um nome. Na nossa unidade de Niterói, aqueles que quiserem se aprofundar, nós temos vários cursos de capacitação específicos, temos a graduação em Teologia e Missiologia, e para aqueles que têm o seu tempo curto, muito apertado, nós temos a graduação que é oferecida aos sábados, de 15 em 15 dias, o sábado integral, também bem puxado, mas que se é a alternativa que você tem, se tem pouco tempo, então não temos por que não nos preparar para cumprir a missão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito essa igreja, que Deus agradecemos, louvamos a Deus pela visão da liderança da igreja, que busca capacitar obreiros, que visa, que tem o foco na missão de Deus. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Que alegria estar aqui. Eu quero ainda dar continuidade e falar um pouquinho do formato do curso que vai ser oferecido aqui na PIB Trindade. Toda terça e quinta, de 19 às 22 horas, temos esse curso tão básico em teologia, com ênfase em missiologia. Nós teremos na terça-feira a primeira disciplina comigo, eu estarei dando essa aula sobre espiritualidade. E eu vou falar aqui na minha mensagem hoje já uma palhinha, como a pastora Leila disse, uma degustação, trazendo aqui uma pregação, mas trazendo essa temática da espiritualidade cristã. Então, eu queria saber se tem aqui alguém entre nós. Eu já vi uma aluna do sábado, que está estudando no sábado com a gente. Se tem alguém aqui que fez a inscrição, que está aqui presente. Tem alguém aqui que fica de pé? Só para saber se tem algum... Ó, lá temos um irmão. Quem mais? Aqui, casal. Lá também. Olha lá a nossa aluna do sábado, ó, das duas. Deus abençoe. Legal, que bom. Muita procura, graças a Deus. Mas você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, a nossa história, está sendo desafiado a se capacitar, a se preparar para a obra do ministério. Então fica aí o convite, temos aí vagas, muitas vagas ainda, então você pode se inscrever, pode participar conosco. Você pode na terça-feira, 19 horas, chega um pouquinho antes, você faz a sua inscrição, já começa na terça-feira, e a gente vai estudar essa primeira disciplina na terça-feira, espiritualidade cristã, e na quinta-feira vocês vão começar com o professor Wellington, métodos de estudo bíblico, como preparar um estudo bíblico, então vale muito a pena aí você se preparar. Mas vamos para a palavra. Para mim, assim, é uma honra estar aqui nessa igreja, que é, para a minha vida, histórica, né? Uma igreja que eu aprendi a amar e a viver na época do PIB Trindade. Quem não conhece o ministério da PIB de Trindade de Louvor, né? Então, como jovem, assistindo todos os gravação de CD, então sempre tenho uma lembrança, uma alegria muito grande de estar aqui. Eu sou pastor, diretor acadêmico do Seminário Betel Brasileiro, iniciando esse ano nessa tarefa. Para mim é um privilégio, uma honra, nesses 85 anos de história do Betel Brasileiro, dessa instituição, mas sou também pastor membro, né, da PIB de São Gonçalo. Então sou pastor membro da PIB de São Gonçalo. Servi a Deus por 11 anos na comunidade, na Missão Batista em Praia da Luz. Não sei se os irmãos conhecem, na área de Itaoca, provavelmente, né? Itaoca, depois de Itaoca, né, Praia da Luz, servi lá 11 anos. E em dezembro do ano passado, pedi ao pastor Levi para estar saindo, né, estar entregando o trabalho, e fui honrado aí por Deus,
recebendo esse convite para dirigir o Seminário Betel Brasileiro. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 32. Eu queria falar hoje sobre a espiritualidade que é forjada na crise. Dando uma palhinha sobre a temática da espiritualidade, que a gente vai estudar amanhã. Tarefa já para os alunos, hoje aqui que estão presentes, já para ir anotar alguma coisa ou pensar em alguma coisa para a gente discutir em sala de aula. Capítulo 32, a partir do versículo 22, um texto muito conhecido, daquela luta de Jacó com o anjo ou com o representante de Deus. Capítulo 32, versículo 22. Amém? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Durante a noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, ele fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia prevalecer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais chamado Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é santa, preciosa, poderosa. E te pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer discernimento, ó Deus, e que os nossos corações e mentes, ó Deus, estejam antenados, ligados, ó Deus, para podermos, ó Deus, entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida como canal e que eu possa transmitir o conselho de Deus para o Teu povo nessa manhã. Te agradecemos, oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Uma frase que eu vi certa vez num congresso de missões deixou meio inquieto. Eu vi a seguinte frase, um comentário, na verdade, e sintetizei nessa frase: 12 homens, 12 discípulos mudaram e revolucionaram o seu mundo em seu tempo. E hoje, 50 ou 60 milhões de evangélicos no Brasil não estão fazendo cócegas no Brasil. 12 homens revolucionaram o seu tempo e 50 milhões de evangélicos no Brasil não conseguem fazer cócegas no Brasil. Uma frase intrigante que me fez refletir. E a pergunta que eu faço, pensando então na espiritualidade do povo evangélico, da nossa espiritualidade. Será que a nossa espiritualidade está refletindo a vida de Deus para a sociedade brasileira? Uma pergunta. Eu creio que precisamos mudar, precisamos
de muitas mudanças, muitas transformações. Eu acredito, muita coisa boa está sendo feita e realizada pelo povo evangélico brasileiro. Mas precisamos avançar, precisamos de transformações, de avivamento, precisamos de reforma, sim. E eu acredito então que Deus precisa forjar, lapidar a espiritualidade do seu povo. Espiritualidade cristã, claro, nós estamos falando do nível da espiritualidade cristã, não qualquer espiritualidade, significa andar no Espírito, significa andar com Deus, assim como Paulo disse em Gálatas 6, sobre andar no Espírito. Espiritualidade cristã é a prática da vida de Deus no indivíduo e na comunidade. A espiritualidade cristã tem como ponto de partida o novo nascimento, aquele que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. A sua espiritualidade é uma religiosidade, você precisa nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus, nascer do Espírito e ser guiado pelo Espírito. E ela tem continuidade na santificação e tem o seu fim na humanidade madura em Cristo, na maturidade cristã. Precisamos então, olhando para o cenário brasileiro, olhando para a situação atual da crise que estamos vivendo como sociedade, precisamos então, como cristãos, pensar urgentemente nessa questão da transformação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Precisamos então, entendendo esse conflito, sermos trabalhados e transformados por Deus para que a gente possa viver uma espiritualidade autêntica, que seja mística, ou seja, mística no sentido de falar com Deus em oração, mas mais do que isso, uma espiritualidade encarnada, assim como foi o nosso Mestre Cristo, daquele que falava com Deus, daquele que se relacionava com Deus, mas que esse relacionamento com Deus desembocava em vida prática, no cuidado, no amor. Uma espiritualidade, então, que seja mística, mas também encarnada, que deságua no cotidiano da vida e que atende o necessitado. A história que a gente acabou de ler, e você conhece muito bem, a história de Jacó, nos faz refletir sobre essa temática, sobre esse processo de transformação de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, a transformação da sua experiência, a transformação da sua espiritualidade, desse andar com Deus. E fazendo aqui um breve panorama da história de Jacó, passar aqui rapidamente, vimos que Deus tem um projeto para Israel. E tudo começa com Jacó, porque nessa transformação de identidade, Jacó, a gente leu no texto, será chamado Israel. E a partir dos 12 filhos de Jacó, nós temos as tribos de Israel. Então, na verdade, começa com Abraão. O chamado de Abraão é o início da história do povo de Deus, que Deus separa o povo de Israel para a missão de Deus. Esse era o projeto, é um projeto redentor de Deus para a história do povo de Israel. E tudo começa com este homem. Começa, claro, com Abraão, mas especificamente aqui com Jacó, por conta dessa transformação do nome, da sua identidade. E é interessante pensar em Jacó, por aquilo que eu estou dizendo aqui, falando sobre a espiritualidade do povo evangélico brasileiro, e olhando para a história de Jacó, a gente percebe o seguinte, que Jacó, a espiritualidade de Jacó era uma espiritualidade, não sei se eu posso usar aqui, usar entre aspas, da malandragem. E ontem a gente estava tendo uma aula, eu estava dando aula de evangelismo, alguns estavam presentes, e nós estávamos falando sobre a realidade evangélica. E tinha um empresário entre nós, e que ele falou o seguinte: eu não contrato mais evangélico. Porque ele falou, o meu desejo, eu só contratava evangélico. Eu falei assim, poxa, minha empresa eu quero abençoar e tal. Ele falou assim, não contrato. E aí algumas pessoas foram, mas fala por quê? Ele falou, não quero falar. Fala por quê? E aí ele começou a citar. E ele falou assim, eu contratava
Não era o membro da igreja, não. Contratava presbíteros, diáconos, líderes. Uma espiritualidade mística, mas uma espiritualidade que não tem vida na prática com Deus. E o símbolo, Jacó, esse símbolo de talvez de um religioso, nasceu no ambiente religioso, mas que usa artifícios espúrios, né, para obter bênçãos e favores. Filho de Isaac, neto de Abraão, nasceu como fruto de um milagre. Sua mãe era estéril, como a gente sabe na história. Ao nascer agarrado no calcanhar do seu irmão, lhe é dado o nome de Jacó, que significa suplantador, né? Aquele que está agarrado ao calcanhar, querendo já passar o seu próprio irmão ali no ventre. Gênesis 25, você pode ler essa história. E o interessante é que o nome é muito representativo na história de Israel, e ele recebe esse nome, e parece que ele vive como tal. Porque quando a gente observa os caminhos de Jacó, desse homem, a gente percebe exatamente isso, o engano. Essa espiritualidade da malandragem, de tirar proveito, sabe? E para obter as bênçãos e os favores de Deus. A gente precisa pensar nisso. Ele engana Esaú, não foi um engano, mas ele tira o proveito quando Esaú está chegando cansado da caça, e ele com aquele prato de lentilha, ele tira proveito, e vende a sua primogenitura, eu te dou esse prato de lentilha. Um caso mais grave, mais à frente, que a gente lê na história, foi quando ele, com a ajuda de sua mãe, ele engana o seu pai Isaque, para obter a bênção do seu pai no lugar de Esaú. E ali começa a fúria de Esaú, irado com aquela atitude, né, de roubo, né, de malandragem, e a mãe ajudou muito a Jacó. Esaú fica furioso e começa uma caça, capítulo 27 de Gênesis, a caça de Esaú para tirar a vida do seu próprio irmão Jacó. Ele tem que se refugiar na casa de seu tio Labão, né, recomendação dos seus pais, e lá o enganador é enganado. Labão prometeu Raquel, ele trabalha 7 anos para Raquel, recebe Lia como esposa, depois ele trabalha mais 7 anos, depois sim ele recebe. Depois ele foge, ele sai, porque ele começa a enriquecer ali no território de Labão, e ele fica incomodado com uma situação que acontece, e ele se retira. Gênesis 32, já no início você já pode ver isso, que ele segue o seu caminho, e aparece um anjo ali, anjos de Deus, ele tem uma visão espiritual, e depois dessa experiência sobrenatural, Jacó decide resolver sua pendência com Esaú. E acredito aqui na soberania de Deus, no Senhor, já trabalhando no coração desse homem que tem uma espiritualidade de malandragem, de tirar proveito da bênção, mas que Deus tem a intenção de transformar esse homem. E é assim que Deus faz. Ele deseja, Ele tem os seus caminhos para nos transformar, para nos levar a um caminho de transformação. Então se instala, depois de que ele tem a visão de anjo no início do capítulo 32, ele tem o desejo de ir ao encontro do seu irmão. E ele então faz uma sondagem, e aí o que acontece? Ele fica sabendo que o seu irmão também está indo ao encontro dele com 400 homens. E aqui começa a crise. E aquilo que a gente falou que é espiritualidade, Deus vai forjando a nossa espiritualidade na crise. Começa o medo, o pavor, o pânico e a crise interior no coração de Jacó. O processo de transformação de sua espiritualidade, de sua identidade, acontece então em meio a um profundo conflito e ao medo. E então, irmãos, eu quero, nessa noite, a partir dessa história, nessa manhã, desculpa, o hábito de pregar mais à noite do que de dia, podemos dizer então, a partir dessa história, de que Deus forja a nossa espiritualidade na crise. E é isso que eu gostaria de falar nessa manhã para você. Deus forja a nossa espiritualidade na crise. Mas como podemos ver nessa história Deus forjando a espiritualidade de Jacó?
Como? De que forma? Então eu quero mostrar 3 encontros na vida de Jacó que foram gerados no meio dessa crise, mas que foram essenciais para a transformação de sua espiritualidade. 3 encontros. Então vamos lá. Primeiro encontro. O primeiro encontro que foi gerado pela crise diante da soberania de Deus e que levou à transformação foi o encontro consigo mesmo. O primeiro encontro é o encontro com ele. Jacó tinha que se encontrar. Trago aqui a questão do encontro no aspecto interior, de ter uma confrontação interior de quem ele era. Trago aqui o símbolo desse encontro, é o lugar da solidão. Eu gosto muito dessa expressão no versículo 23, acompanhe comigo. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer alguns versículos. No versículo 23, na parte A, quando ele diz assim: com isso Jacó ficou só. A solidão é a marca do deserto, da crise, é quando você está solitário e ali você tem um encontro com quem você é. Encontro consigo mesmo é esse momento em que Jacó precisa pensar na sua vida, de que espiritualidade ele está levando, de que vida é essa com Deus que ele está levando. Então o símbolo é a solidão, e nessa crise de solidão começa esse processo de transformação de Deus na vida dele. Percebemos então algumas atitudes nesse encontro de Jacó com quem ele era, que revelam esse encontro com quem ele era. A primeira atitude é o desejo de mudar. Quando você lê o versículo de 1 a 5, Jacó deseja encontrar o seu irmão. Isso nós já falamos aqui na introdução, esse desejo de reconstruir os altares destruídos e arruinados. Ou seja, nesse encontro, nessa crise interior de Jacó, já começa a brotar o desejo de mudança. A espiritualidade, irmãos, autêntica é aquela que nos conduz a um desejo de mudança. E a crise está aí, o deserto está aí para você pensar sobre isso. Eu preciso mudar. Eu preciso ter atitudes diferentes. A crise então nos leva a pensar em quem somos, nos leva a pensar em nossos deslizes, mas a crise também tem um papel pedagógico de nos levarmos ao desejo de mudar. Mas nesse encontro com quem ele era, ele tem a atitude de orar no meio da crise. Jacó então nos versículos de 6 a 12, não vai dar para a gente ler todos, né? Mas eu vou estar citando os versículos, depois você acompanha. Dos versículos de 6 a 12, Jacó muito angustiado por saber que o seu irmão está vindo com 400 homens. Ele é conduzido no meio dessa crise, desse medo, a orar, a colocar em oração. E ele cita a história da promessa de Deus ao seu povo. Ele se coloca em oração. A espiritualidade autêntica é aquela que nos leva à luta em oração. Nessa crise interior, no meio do medo, do pavor, somos conduzidos a uma oração sincera, a uma oração verdadeira. A terceira atitude nesse encontro, que marca esse encontro com quem ele era, é a do silêncio, na solidão do deserto. Como lemos aqui no versículo 23, quando Jacó então deixa sua família, deixa a bagagem, e ali ele fica sozinho, solitário, em silêncio, em quietude de alma. Irmãos, quando nós estamos em crise, no deserto, nas lutas, no silêncio Deus fala muito conosco. No silêncio somos confrontados com a nossa própria pessoa, com quem somos. Eu gosto muito dessa temática quando leio Ricardo Barbosa, falando de espiritualidade. Ricardo Barbosa, a gente vai citar muito dele aí nas nossas aulas. Ele tem um livro fantástico dele, que ele fala Caminho do Coração. E ele diz que quando estamos num deserto, não um deserto geográfico, mas o deserto do coração, da luta,
da crise, da dificuldade, dos problemas. Ele vai dizer que a crise do deserto do coração leva à solidão, à quietude. E nesse silêncio passamos a nos enxergar, a ver quem somos. É um lugar, o deserto, segundo Ricardo Barbosa, é um lugar de luta. É um lugar de desnudamento da alma. É um lugar de abandono das ilusões. É no lugar do deserto e no silêncio, na solidão do deserto, onde as nossas máscaras são removidas. E lá onde os nossos ídolos, onde nós nos apegamos, os nossos ídolos são quebrados. É um lugar de dor, mas deixa eu dizer para você uma coisa, mas é também lugar de transformação. Rapidamente, só uma ilustração. Eu lembro de Moisés. Eu tenho um autor, não sei se foi Moody, que falou que Moisés passa 3 fases de 40 anos. A primeira fase de 40 anos, Moisés achava que era alguém. Foi criado para ser Deus, para ser o imperador. Então Moisés achava o cara, né? Primeiro 40 anos. Acontece aquele episódio, uma crise se instala no coração dele. E ele vai para o deserto e num poço solitário, no meio do deserto, Moisés se encontra com quem ele era. E aí o autor diz o seguinte: primeiro 40 anos, Moisés achava que era alguém. Mas a segunda fase, segunda etapa de 40 anos, Moisés viu que não era ninguém. Porque na solidão do deserto, ele começou a se dar conta e nesse processo interior, ele começou a pensar, sou ninguém. E aos 120 anos, aos 80 anos, melhor dizendo, né, na terceira fase, de 80 para 120, Moisés é chamado a sarça árduo. E aí, Moisés viu o que Deus é capaz de fazer através de um ninguém. É esse o processo que Jacó está passando. A crise leva à solidão do deserto, mas o deserto é um lugar de dor, mas também de transformação. Talvez você esteja vivendo deserto, solitário, crise. Saiba que o propósito de Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle da sua história. Ele está te conduzindo por esse deserto, para que, como Jó, você possa dizer um dia: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Segundo encontro. Primeiro, então, o encontro consigo mesmo, Jacó. O segundo, encontro com Deus. Versículo 24, capítulo 32, segue a história. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, e só aqui abrindo um parêntese, eu não vou entrar em questão quem era este homem. Eu vou deixar, não sei se a Edinalva está nos vendo, que é a diretora administrativa, que não pôde estar aqui. Foi até bom lembrar disso, para estar aqui falando que nós temos também a diretora Maria Edinalva, que é diretora administrativa, né, que responde pela instituição também. E ela não pôde estar por questões de saúde. E eu vou dizer o seguinte, vou deixar para ela, que ela é especialista em Antigo Testamento, e vou deixar para o Hélio também, quando for trabalhar em hermenêutica, tipologia, essas coisas, para saber se é um tipo de crise, se enquadra, se não se enquadra. Então já fica aqui matéria para estudo. Mas eu quero tratar aqui essa luta de Jacó com este homem, não levando aqui esse questionamento, mas pensar o seguinte: ali está um representante divino, ponto final. Aqui está um representante divino. Tanto é que depois ele diz, eu vi Deus face a face. Ali é um representante divino. Então essa é a minha questão, só dando uma pausa para deixar claro isso. Então segue um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixa-me ir, pois já está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir enquanto não me abençoar. Encontro com Deus. Primeiro encontro consigo mesmo, segundo encontro com Deus. Esse encontro que foi gerado pela crise que leva à transformação. O encontro com Deus.
Jacó, então, nesse lugar de espera, nesse lugar de silêncio, de crise em seu coração, no confronto da sua identidade, ele agora tem uma experiência profunda com Deus. Ele tem um encontro direto com Deus, com o representante divino, aqui através desse homem. E 3 acontecimentos aqui marcam esse encontro de Jacó com Deus. O primeiro acontecimento é que, ao perder, ele ganha. No encontro com Deus, as coisas se invertem. Você precisa perder para ganhar. E ali naquela luta de Jacó com aquele representante divino, e o representante divino falou assim: esse cara está dando muito trabalho. Sabe de uma coisa? Pá, toca lá na articulação da coxa e acabou a luta. Acabou a luta. Você perdeu. Mas quando você olha no 28, o anjo diz o seguinte, o representante divino diz o seguinte: porque você lutou e venceu. Gente, que coisa interessante. Nesse encontro com Deus, Jacó entende que é necessário perder para ganhar. É que através da derrota é que nós temos a vitória. A espiritualidade cristã verdadeira, meu amado irmão, minha amada irmã, é aquela que o Senhor Jesus nos ensinou de que precisamos morrer para viver, para ter vida. É aquela de renunciar, é de se quebrantar, é de se humilhar. O grão de trigo precisa morrer para ter vida. Está falando da morte do eu, está falando de perder nesse sentido para Deus. E quando você perde essa batalha, e quando você se entrega, e quando você morre, é aí que você experimenta a vida de Deus. É aí que você experimenta a graça de Deus. O encontro com Deus é caracterizado quando morremos para nós mesmos. Quando somos tocados por Deus e não podemos mais fazer nada, e nós nos rendemos diante de Deus. Por isso Paulo disse sabiamente: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é espiritualidade, é Cristo vivendo em mim, a partir de mim. Mas tudo isso começa com a crucificação. É necessário morte. Nesse encontro com Deus, o segundo acontecimento é que ao confessar, é que ele obtém a bênção. Quando Jacó fala assim: eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Mas antes, no encontro com Deus, o encontro genuíno com Deus passa pela confissão. Isso aqui é profundo demais, irmão. Versículo 27. O representante de Deus diz o seguinte: qual é o seu nome? E deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que o representante já não sabia o nome dele? O que você acha? Hã? Claro que sabia. Então por que ele perguntou? Porque o nome, a marca, né, daquele tempo, do nome que representa a identidade. O nome ali, o que aquele representante divino queria era que Jacó assumisse e declarasse, confessasse quem ele era. E quando Jacó disse, quando ele afirma: eu sou Jacó, ele está dizendo: eu sou enganador. Irmãos, talvez a parte mais difícil é a confissão. Deixa eu contar rapidamente, eu sei que eu vou me empolgando, eu tenho que me ater aqui o tempo. Uma vez uma pessoa, um conhecido, que era de uma outra igreja, eu fiquei sabendo de uma situação gravíssima dele. Eu não vou nem falar qual é o pecado, porque é realmente uma situação muito complexa. E eu decidi fazer uma coisa, sabendo da complexidade, conheci o pastor dele, fui até o pastor dele e falei assim: pastor, vamos trazer essa pessoa aqui, mas não para acabar com a pessoa, não. Vamos tratar com ele aqui, porque ele precisa de ajuda, ele está doente. E a gente trata aqui, olha só, me colocando com ajuda, ia ficar só no gabinete e a gente ia tratar ele. Fizemos isso. Levamos aquela pessoa, ou seja, só que o processo de transformação, de encontro com Deus,
precisa passar pela confissão. Você precisa assumir quem você é. E aí, infelizmente, é um caso negativo, ele colocou a mão na Bíblia, chorou e falou assim: não, eu não fiz isso. O processo de transformação começa com confissão. Quem você é? Será que você está tentando maquiar, expressar uma espiritualidade e que não faz sentido com quem você é de fato no seu coração? Está na hora de você confessar. Está na hora de você assumir. Eu sou enganador. Eu sou Jacó. Confissão. E nesse encontro com Deus, o terceiro acontecimento é que através do reconhecimento é que acontece a mudança. Reconhecendo, que tipo de reconhecimento? Versículo 30, 32, Jacó reconhece que encontrou Deus, de que foi mudado e transformado por uma ação soberana de Deus. Eu vi Deus face a face, a minha alma foi poupada. A espiritualidade cristã verdadeira é aquela que reconhece que a fonte da mudança vem de Deus, não de nós mesmos. Esse encontro com Deus é caracterizado por uma marca externa. Jacó passa a mancar. Deixa eu dizer uma coisa: o encontro que você tem, a sua experiência com Deus, precisa marcar a tua existência. Precisa se transformar de tal forma quando as pessoas ao seu redor olharem e dizer o seguinte: olha, essa pessoa foi transformada porque ela vive diferente. Terceiro encontro. Então, primeiro encontro consigo mesmo, quem ele era. Segundo encontro com Deus, o encontro que marca, que transforma, que precisa passar por uma confissão séria de assumir a sua identidade e não colocar máscaras. Mas o terceiro, eu acho fantástico isso, terceiro encontro. O último encontro que foi gerado pela crise que levou à transformação de Jacó foi o encontro com seu irmão. Já que fazendo uma aplicação antes de entrar na exposição, eu tenho dificuldade com pessoas que dizem que teve um encontro com Deus, mas que esse encontro com Deus não gera fraternidade, é que não gera encontro de reconciliação, encontro de perdão. No capítulo 33, a gente já dá um salto, no 33, essa era a crise, o encontro com seu irmão. No versículo 1 em diante, até o versículo 11, mas eu vou ler o versículo 3 e 4 do capítulo 33, que diz assim: versículo 3: Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Então correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Gente, que coisa! Isso aqui é um dos textos mais lindos. Quando eu leio, dependendo da circunstância, eu choro lendo esse texto. Eu choro. Por quê? Depois do encontro com quem ele era, depois de uma experiência de um encontro com Deus, esse encontro e essa experiência leva Jacó ao encontro fraterno, ao encontro com o seu irmão, de alma lavada, de cara limpa, daquele que experimentou a graça. E abrindo aqui um parêntese, às vezes a gente usa esse texto quando ele diz assim: eu não saio daqui enquanto me abençoares. E a gente leva às vezes para outros caminhos de bênção. A principal bênção que Jacó estava desejando era a mudança do seu caráter. E às vezes a gente vê nas igrejas: conta a bênção aí, irmão. Eu ganhei um carro, eu ganhei e tal, prosperei assim, assado. Mas eu não vejo esses testemunhos. Alguém fala assim: eu quero contar a bênção, pastor. Eu era enganador, mas eu tive encontro com Deus e o meu caráter foi transformado. Eu não vejo testemunho assim. Eu quero contar a bênção.
Teve numa igreja aí que me contaram que alguém foi falar isso. Não, eu quero contar a bênção. Aí a pessoa falou mais ou menos nesse caminho. Mas conta a bênção. Não, já contei. Mas conta a bênção. É isso na bênção? Transformação. O maior milagre. É você olhar, olha para quem você é. Que milagre essa transformação de vida. Voltando então, Jacó encara. Antes ele estava com medo, apavorado. Agora ele vai de contra o seu irmão, aberto. E eu vejo 3 atitudes nesse encontro fraterno, nesse encontro com o irmão. Primeiro, é uma atitude de humildade. Veja, quem encontrou Deus e pisa no irmão, isso você não encontrou Deus. Então a primeira atitude dele é de humildade, de humilhação. No versículo 3 diz que ele se inclina antes de chegar ao seu irmão 7 vezes, quebrantado. E deixa eu dizer uma coisa, quebrantamento gera quebrantamento. Eu lembro uma vez eu estava atendendo uma pessoa no gabinete em São Gonçalo, estava dando plantão lá, e a pessoa começou a falar que não, eu estou me separando do meu marido por causa disso, daquilo outro, tal. Não era nem da nossa igreja, era de outra igreja. Irmãos, Deus tomou meu coração e eu comecei a me quebrantar, porque assim, um casamento sendo desfeito, eu fiquei quebrantado, né? Quando eu comecei a me quebrantar, aquela irmã falou assim, que loucura que eu estou fazendo. Parece que Deus startou. Quebrantamento gera quebrantamento. E quando ele se quebranta, se humilha diante do seu irmão, o irmão já vem correndo, chorando também. O irmão de lá já está quebrantado, aquele que vinha com 400 homens. Espiritualidade cristã verdadeira é aquela que nos leva a nos relacionar com os outros em humildade. Pois quem encontra Deus sabe que é miserável. O encontro com Deus não traz soberba. Eu tive uma experiência profunda com Deus, eu sou o cara, é isso. Não, o encontro com Deus nos humilha, nos abate. É por isso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, olha, que a atitude de vocês seja igual de Cristo, que se humilhou sendo Deus. Que você considere os outros, trate os outros em humildade, considere os outros superiores a vocês mesmos. Porque encontro com Deus, espiritualidade verdadeira, nos humilha, nos quebranta. Primeira atitude de quebrantamento, segunda atitude de perdão. Jacó, ao se quebrantar, ver Deus quebrantar o coração de Esaú, eles se abraçam e que cena! Se beijam e as lágrimas vão enxaguando toda a mágoa do passado. O perdão acontece. Espiritualidade cristã verdadeira é aquela que nos leva à reconciliação com o nosso próximo. Nos quebranta, nos humilha, nos leva ao perdão, à fraternidade. Que espiritualidade é essa? Que nós experimentamos Deus, falamos com Deus, mas não perdoamos o nosso próximo. Onde somos inimigos do outro. Jesus nos ensina que a adoração está ligada à comunhão. Quando em Mateus 5, 23, ele disse, olha, larga a oferta e reconcilia primeiro com seu irmão. Porque nós dividimos, né, trazemos compartimentos da nossa vida, mas Jesus está dizendo o seguinte, está tudo interligado. Você precisa adorar a Deus integralmente, está ligado à reconciliação. E dentro desse encontro com o seu irmão, vimos então a atitude de humildade, de quebrantamento, de perdão e terceiro, de generosidade. Versículos 5 a 11 do capítulo 33, não vou ler aqui, mas Jacó separa presentes especiais para o seu irmão, e ele diz, não preciso, meu irmão, também já tenho muito. Irmãos, encontro com Deus, espiritualidade verdadeira, é aquela que mexe com o nosso bolso também. E mexe no nosso bolso para a gente se encontrar com o nosso irmão e abençoar o irmão. Isso é tremendo. Então, a espiritualidade cristã verdadeira é aquela que nos leva a ser generosos com os outros. Isso é a marca da espiritualidade cristã, generosidade. O nosso encontro com Deus transforma também a avareza do nosso coração. A espiritualidade cristã, então, desemboca no amor aos irmãos. Mas não um amor de palavras, mas um amor prático, que se coloca a ajudar
e a se dispor a os seus recursos para abençoar o próximo. Eu gosto muito do texto de 1 João 3, 16 a 18. Porque 1 João 3, 16 a 18, eu no seminário eu brinco muito João 3,16 e 1 João 3,16. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João 3,16 diz que Deus deu a sua vida por nós e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E ele continua: se você ver um irmão necessitado, né, você precisa se colocar a ajudar com generosidade. E aí ele termina dizendo 18: filhinhos, amemos não só de palavras, mas por obras e em verdade. Quem encontra Deus, encontra o seu irmão em generosidade. Deus converte o nosso coração, a avareza do nosso coração. E aí concluo, então, essa minha palavra. Só abrindo parênteses, versículo 10. Deixa eu ver nessa versão aqui, do capítulo 33. Mas Jacó insistiu, não, se obtiver seu favor, peço que aceite o meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável. E aí ele diz aqui, é como ver a face de Deus. Olha como é que termina a história. Jacó se encontra com ele mesmo, na sua crise, na sua identidade, em oração, em toda aquela luta. Ele tem uma experiência profunda e marcante com Deus. E essa experiência profunda e marcante faz ele encontrar o irmão. E ele termina dizendo que vê Deus na face do irmão. Isso é espiritualidade. É o Jacó sendo transformado. Eu concluo com uma ilustração do Paul Washer. Acho que a maioria deve conhecer aqui, que ele é famoso no YouTube. Ele conta a seguinte história. Que ele estava andando na estrada, né, com o carro, e o pneu do carro fura, e a calota do carro sai também. Quando o pneu fura, a calota do carro sai. E a calota sai rolando, ele para o carro, no acostamento, e corre atrás, no meio da pista, atrás da calota do carro. E aí, quando ele pega a calota, quando ele olha, vinha uma carreta. E bate nele, em alta velocidade. Joga ele não sei quantos metros de distância. E ele então, depois daquilo, bate a poeira, pega a calota, bota no carro, troca o pneu e vai para sua casa, normal. Se eu contar essa história para você, você acredita nisso? Por quê? Porque é impossível alguém com uma carreta a alta velocidade, né, e bater de frente com uma pessoa e a pessoa sair normal. Essa pessoa é maluca ou eu sei lá, ou é pescador, né, que vai contar a história. Mas aí ele diz o seguinte: o que é mais forte? O amor de Deus ou uma carreta a 150 por hora? Então, é impossível alguém dizer que teve um encontro com o poder de Deus, com o Deus de amor, e permanecer da mesma forma. É impossível uma espiritualidade mística, mas que quando você vê a vida, não há marcas, não há o manquejar, não há a identidade mudada, não há relacionamentos reconciliados. Alguma coisa está errada. Porque é impossível alguém bater de frente com o amor de Deus, ter uma experiência com Deus e permanecer da mesma forma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele possa transformar. Talvez você esteja passando por esse processo. Pastor, estou no processo de deserto. Saiba que é a soberania de Deus. Deus está no controle da sua história. Não é o diabo que está na história, no controle da sua história, não. É Deus. E talvez esse deserto que você esteja passando, essa crise,
Volto à minha temática. É Deus forjando a nossa espiritualidade, para que saia uma espiritualidade autêntica, verdadeira, real, e que deságua na vida, e que deságua na transformação de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queria chamar a pastora Leila. Vou orar rapidamente pela sua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e te peço por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, e que essa palavra possa estar no coração e gerar transformação, porque é isso que desejamos. Essa é a bênção, que assim como Jacó disse que eu não saio daqui sem essa bênção. Pai, nós declaramos aqui, queremos a tua bênção no sentido dos nossos corações sendo transformados pela tua presença nesse lugar que é real. Assim eu te peço por todos os meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus.